Eu gostaria que você pensasse nesse instante na sua vida como uma escada. A escada representa a sua vida. A parede onde ela está apoiada representa o propósito pelo qual você vive, a sua existência, aquilo que você busca, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, aquilo que te dá segurança, aquilo que te dá estabilidade, aquilo que te dá alegria, que te consola, que te renova, o propósito da sua existência, ok? Então, a parede é onde você está apoiado, onde você está vivendo para o objetivo da sua vida. E os degraus são as etapas, são as fases. E nesse processo de subir, de se esforçar, degrau por degrau, no início nós saímos rápido, nós temos energia, nós estamos empolgados, animados, e conforme o tempo vai passando, as dores vão chegando, o cansaço chega também, e a gente começa a se perguntar, será que vale a pena a subida? Será que vale a pena o esforço? Será que vale a pena as cãibras? E quando nós atingimos o objetivo, e a gente pode olhar para trás, a gente fala assim, valeu a pena cada esforço, né? Então, eu gostaria que você imaginasse a sua vida sendo essa escada apoiada no propósito da sua existência. Nessa série de mensagens, nós temos refletido sobre motivos para viver. Domingo passado, nós vimos que o primeiro motivo que o texto nos apresenta, do versículo 1 ao versículo 8, é a nossa morada com Cristo. Nós estamos de passagem aqui nesse mundo. Nosso corpo é frágil, nosso corpo envelhece, adoece, enfraquece, o nosso corpo vai morrer. Mas nós temos a certeza da ressurreição. Viveremos com Cristo, habitaremos com Cristo, não numa casa, não numa tenda, mas um edifício celeste, um edifício no céu. Então, essa esperança da ressurreição, ela substitui o desespero, ela substitui o pavor pela alegria, pela confiança, pela esperança em Cristo. E nessa noite nesse momento, nós queremos aprender acerca dessa esperança, mas agora o texto não vai apresentar da ressurreição, mas a esperança do tribunal de Cristo. Segundo motivo para viver que nós estudaremos hoje, essa esperança da recompensa no tribunal de Cristo. No final da nossa jornada, nós teremos um tribunal. Então, são dois versículos apenas nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor diz o seguinte: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E nós precisamos entender o que esse texto nos diz, o que ele fala acerca do tribunal de Cristo. Vários textos bíblicos apontam para esse ensino, dessa prestação de contas que faremos quando a nossa vida acabar. No livro de Salmos 62, versículo 12, diz: certamente retribuirás a cada um conforme suas ações. Provérbios 24, 12, ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Romanos 2,6, ele julgará cada um de acordo com seus atos. Romanos 14, do 8 ao 12, mais especificamente versículo 10 e 12, diz: lembre-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Todos nós vamos comparecer. Entendendo um pouquinho o que é o tribunal, esse momento vai ser um tribunal e Jesus vai ser o juiz. A ideia aqui é um trono para concessão de prêmios. A palavra usada aqui era muito usada nos Jogos Olímpicos, tanto no tribunal como também em Jogos Olímpicos. Então, nós estaremos diante de um tribunal e Jesus será o juiz. O tribunal de Cristo é diferente do trono branco. Se você quiser anotar esse texto para depois estudar um pouco melhor, no trono branco, lá em Apocalipse, quando você lê lá em Apocalipse acerca do trono branco, lá é o juízo final. Os que comparecerão naquele momento diante de Jesus
vão receber a sentença. Em João capítulo 3, versículo 16 até o 19, aquele texto bem conhecido, né? Que Jesus ele nos ama e todo aquele que nele crê não será condenado. Então, nos mostra que todo aquele que crê em Jesus, ele não vai ser condenado. As pessoas que não creem em Jesus, elas serão condenadas e no tribunal branco, no grande trono branco, elas vão receber a sentença da sua condenação pelo fato de não terem em Cristo. O tribunal de Cristo é uma outra coisa que nós veremos hoje, estudaremos aqui. O tribunal de Cristo será para todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus. Ninguém vai escapar. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E lembre, preste bastante atenção, esse tribunal de Cristo não se trata de salvação ou perdição, mas é uma avaliação das obras que nós fazemos depois que nós fomos salvos. Então, as obras dos discípulos é que serão julgadas. Os discípulos de Jesus não vão ser julgados, porque quem nele crê não é condenado. O que vai ser julgado são as nossas obras, aquilo que nós praticamos no corpo, quer coisas boas, quer coisas más. Então, os discípulos estarão lá apresentando as suas obras e essas obras serão julgadas. Os cristãos não estarão em julgamento. As obras, as más obras, não poderão cooperar para melhorar os galardões. Se você puder ir para 1 Coríntios capítulo 3, ele vai explicar para nós acerca disso. Que a gente pode pensar, né? Se eu praticar muito más obras, eu vou ser condenado, né? Eu vou perder a salvação. Não, nós sabemos que a salvação nós não perdemos. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus diz também que aquele que o Pai me der, ninguém poderá arrancar da minha mão. Efésios capítulo 1, versículo 13 também diz que quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia da nossa redenção. Então o Espírito Santo habita em nós e ele é a garantia, ele é o penhor da nossa redenção, da nossa salvação, do nosso estado eterno. Então a salvação não se perde. As más obras, então, que nós praticamos no corpo depois de salvos, elas serão julgadas, elas vão trazer um prejuízo para nós, não para a perdição, mas para a perda de galardões. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 15. A palavra de Deus diz o seguinte: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, Jesus, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu em Jesus, se o que alguém construiu em Jesus permanecer, esse receberá a recompensa. Então, se você constrói a sua vida em Jesus, usando ouro, prata, pedras preciosas, você vai usar a recompensa. Mas se você vive a sua vida em Jesus, usando madeira, feno ou palha, e o fogo virá, que é o tribunal de Cristo, vai consumir as obras. E aí o texto diz o seguinte: se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Mas lembre que não é perdição. Olha o que o texto diz: contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então veja, que as más obras não poderão cooperar para melhorar os galardões. Eles não vão te levar para o inferno, porque a salvação é pela graça, é por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Nós somos salvos pela fé, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, as más obras, elas são sem valor, elas são inúteis. É aquilo que nós fizemos que não vai contribuir em nada para a nossa vida eterna
ao lado de Deus, ela não vai contribuir para melhorar os galardões. E o que nós receberemos como galardões, então? O que a Bíblia fala sobre os galardões? A Bíblia fala muito pouco, mas nós podemos ter um vislumbre dessa recompensa que nós receberemos em Jesus. Os discípulos receberão essa recompensa, que seria o quê? Seriam as coroas. A Bíblia apresenta as coroas, várias coroas. A coroa incorruptível, por exemplo, que são para aquelas pessoas que se esforçaram por prestar um serviço digno a Jesus. Aquelas pessoas que se esforçaram para honrar o Senhor, viver para o agradar, mesmo sendo desprezada pelos outros, mas elas quiseram honrar ao Senhor, elas vão receber uma coroa incorruptível. A coroa da vida será para quem? Será para aqueles que foram fiéis a Jesus, até mesmo a morte, os mártires, aqueles que morreram por causa da fé em Jesus, não abriram mão, não cederam, não retrocederam, foram mortos ao fio da espada, eles vão receber a coroa da vida. A coroa da glória vai ser destinada aos pastores que apacentaram, as pessoas que cuidaram do rebanho de Deus. A coroa da justiça vai ser dada para aqueles que amam a vinda de Jesus. Maranata significa o quê? Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem nos buscar. São aquelas pessoas que acordam todo dia e se perguntam, será que é hoje o meu encontro com Jesus? São aquelas pessoas que, ao comprar um carro, elas se perguntam, será que vale a pena comprar esse carro? Porque Jesus está prestes a voltar. É aquelas pessoas que, ao comprar uma casa, elas se perguntam, será que eu compro a casa ou não? Porque o pensamento delas está na eternidade, está no céu, está na volta de Jesus. Elas olham para o céu, elas almejam o céu, elas querem encontrar Jesus logo. Essas pessoas vão receber uma coroa chamada coroa da justiça. E também tem a coroa de ouro, que provavelmente é para os representantes das 12 tribos e os 12 apóstolos. Então a Bíblia nos apresenta essas coroas que nós receberemos e adoraremos a Jesus, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração. Então nós entendemos um pouco como vai ser o tribunal de Cristo. Nós vimos que é um ensino que toda a Bíblia apresenta, vimos que é um tribunal e Jesus vai ser o juiz. Nós vimos que é diferente do trono branco. O trono branco é o juízo final já, e as pessoas que lá estarão receberão a sentença da sua condenação. Nós vimos também que o tribunal de Cristo é para todos os discípulos de Cristo. Vimos que as obras e não os discípulos que serão julgados. Nós vimos que as más obras elas vão se tornar inúteis, elas não vão contribuir em nada para o recebimento desses galardões. E nós vimos que esses galardões, essas recompensas, provavelmente são essas coroas que nós receberemos. Então, à luz disso, eu quero apresentar 3 ações, 3 atitudes que nós devemos tomar à luz de que um dia nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. A primeira atitude é se esforce. Uma versão que diz nós nos esforçamos, por isso nós nos esforçamos. Na NVI diz, por isso temos o propósito de lhe agradar, seja no corpo ou não. Se esforce para agradar ao Senhor. E é interessante que o apóstolo Paulo fala, quer pela vida, quer pela morte, no corpo ou fora do corpo, não importa se é pela vida, não importa se é por meio da morte, mas o objetivo, o foco do discípulo é em agradar a Cristo. Paulo falou algo muito parecido em Filipenses capítulo 1, versículo 20, diz, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E em Filipenses capítulo 1, versículo 21, próximo versículo, ele fala aquele versículo muito conhecido por todos nós. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o foco do cristão é em agradar ao Senhor.
seja na doença, seja na escassez. O apóstolo Paulo falou: tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu posso agradar a Deus tendo muito, eu posso agradar a Deus tendo pouco, eu posso agradar a Deus na saúde, eu posso agradar a Deus na enfermidade, eu posso agradar a Deus cercado de pessoas, eu posso agradar a Deus sozinho. O meu foco é agradar ao Senhor. Não importa o que me aconteça, o que importa é que Cristo seja engrandecido, Cristo seja louvado. Convém que Ele cresça e eu diminua. O foco do discípulo de Jesus é ser como uma vela, iluminar enquanto queima. Enquanto renuncia aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, enquanto é humilhado, rejeitado, abandonado, mas vivendo acerca do Senhor Jesus. Então, o foco do cristão é em agradar ao Senhor Jesus, é se esforçar pela vida, pela morte, não importa. O desejo dele é agradar aquele que o chamou, é agradar o seu general. E é interessante, irmãos, que o desejo pelo céu não paralisa o discípulo de Jesus aqui na terra. O discípulo de Jesus pensa no céu, ele sonha pelo céu, ele quer estar no céu, ele sabe que ele não é daqui, mas não o paralisa aqui. O coração do discípulo de Jesus está no céu, mas as suas mãos estão na terra. Então, a contemplação celestial não paralisa as suas mãos no trabalho para Jesus. Ele deseja e ele se esforça, ele quer agradar. E ele quer agradar, a segunda lição aqui, é agradar a Deus. Temos o propósito de lhe agradar. O foco, veja, parece que é simples, né? Mas nós não estamos aqui na terra para nos agradar. Nós estamos aqui na terra para agradar aquele que nos chamou, agradar a Jesus. Então, quando você for tomar alguma decisão, consulte a Deus e pergunte para Deus: Deus, qual é a sua vontade? Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Tomar a decisão, o discípulo diariamente ele vai tomar a decisão de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. É o que Jesus nos ensinou no grande mandamento: amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Ame a Deus com intensidade, com devoção, com fervor, com entrega, com consagração. Ame a Deus. E ame ao próximo na medida, na proporção que você já se ama, você já cuida de você. Você não precisa se amar mais. Você precisa aprender a amar o próximo como você já se ama. Você já se cuida, você já se alimenta, você já se veste. Então ame a Deus e ame o próximo. E para isso nós precisamos de Jesus, porque nós não conseguimos pelas nossas próprias forças. É por isso que Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, é Cristo vivendo em mim. O mais importante, queridos irmãos, amigos, o mais importante não vai ser as recompensas. Preste bem atenção, o mais importante não vai ser as coroas que nós vamos receber. O mais importante para viver Jesus aqui na terra é agradar a Deus, é viver para Deus. Porque Ele não se negou a nós, Ele tomou o nosso lugar na cruz, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Eu lembro, certa ocasião, um dos momentos de maior provação e sofrimento na minha vida, em que eu liguei para os meus pais e abri o coração em lágrimas, clamando por socorro, por consolo, por orientação. Eu não sabia o que fazer. E aí eu perguntei para minha mãe: mãe, por que eu devo fazer isso? Porque eu estou fazendo isso e isso só está trazendo prejuízo para mim. Por que eu devo continuar? E a minha mãe respondeu o seguinte: Néias, nunca diga não para Jesus, porque ele disse sim ao morrer na cruz no seu lugar. Irmãos, aquilo dali revolucionou a minha vida.
Nunca diga não para Jesus, porque ele disse sim para morrer na cruz no seu lugar. Por mais doloroso, querido amigo, que seja o seu processo nessa vida, nunca diga não para Jesus, porque ele disse sim para morrer na cruz no seu lugar. Se esforce então para agradar a Deus, pela vida ou pela morte. E em terceiro lugar, viva para o Senhor em alta voltagem. Pratique muitas boas obras. Não viva uma vida medíocre, leviana, mediana. Viva uma vida em alta voltagem, tenha iniciativa, busque a excelência, viva ao máximo para a glória de Deus. Não se preocupem com o que os homens podem fazer com você, porque ninguém pode matar alguém que já morreu com Cristo. Então, viva com coragem, viva sem medo, pregue o evangelho, anuncie, não fique com medo de perder emprego, perder amigos, perder bens. Viva a Cristo em alta voltagem, porque no final disso, nós teremos um tribunal. E qual o motivo, então, que nós devemos continuar vivendo, buscando agradar ao Senhor? É o tribunal de Cristo. O discípulo de Jesus pratica boas obras não para obter salvação, mas porque tem esperança de galardão. O discípulo de Jesus, ele pratica muitas boas obras, não para ser salvo, mas porque ele já foi salvo por Cristo. E ele tem esperança de que um dia ele estará diante do Senhor e será recompensado por tudo que ele fez. Eu quero te perguntar, para nós encerrarmos, eu quero te perguntar, como que você deseja chegar diante de Deus? E eu quero usar três figuras aqui. A primeira figura é, você quer chegar diante de Deus com uma sacolinha plástica de boas obras? Sabe aquela sacolinha plástica que é frágil, você precisa às vezes botar duas, né? Tu quer chegar com uma sacolinha dessa, ó Senhor, eu vivi 70, 80 anos e tudo que eu fiz para o Senhor, tudo, cabe aqui dentro, na sacolinha. Eu quero te entregar ela. Muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Aqui estão as minhas boas obras. Ou você quer chegar diante de Jesus com um caminhão de boas obras. Chegar no céu com a carroceria lotada de boas obras, junto com várias pessoas que você pregou o evangelho, chegar em santidade, chegar com confiança, com devocional, com oração, com meditação bíblica, com entrega, com partilhar dos bens, partilhar dos recursos, você chegar diante de Jesus com um caminhão de boas obras. O que você prefere? A sacolinha ou o caminhão? Ou ainda, você prefere chegar diante de Jesus com um navio, porta-containers? Senhor, o Senhor me salvou. Eu não merecia o seu amor, eu não merecia a sua graça. Eu entendi que o Senhor é digno de adoração. O Senhor tomou o meu lugar lá na cruz. E desde o dia que eu aceitei, a minha vida foi para o Senhor. Lutei contra o pecado, quando eu pecava, eu confessava o meu pecado, abandonava o pecado, pedia ajuda. Senhor, a minha vida foi para o Senhor. Perdi oportunidades, mas não perdi a fé. Amei ao Senhor de todo o seu coração. Renunciei aos desejos, lutei contra a minha carne, esmurrei o meu próprio corpo, fiz dele um escravo para torná-lo obediente ao Senhor. Vivi para o Senhor. Estou aqui chegando, Senhor. Não para minha glória. Todas essas obras aqui para glorificar, exaltar, bendizer, louvar aquele que é o único digno de receber toda adoração. Senhor, não tem como eu pagar tudo que o Senhor fez. Eu só posso demonstrar gratidão. Meu muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz no meu lugar.
como que você deseja chegar lá no céu? Durante sua peregrinação nessa terra, querido amigo, querido irmão, não esqueça que nós estamos a caminho da glória, mas nós também estamos a caminho de um tribunal. Que o desejo pelo céu te desperte para trabalhar por Cristo aqui na terra, quer pela vida, quer pela morte, até o dia em que a trombeta vai soar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Não coloque a sua vida. Lembra que eu comecei a mensagem falando da sua vida como uma escada? Cada degrau, cada etapa, cada esforço, cada renúncia, cada desejo renunciado, toda a sua vida, pouco a pouco, você trabalhando, se esforçando para atingir o propósito da sua vida. A grande lição é: não coloque a escada na parede errada. Coloque a sua vida em Jesus. Viva para Ele, viva por Ele, viva com Ele, viva nele. Viva para Cristo, que está vivo. Esse é o segundo motivo para vivermos. É o tribunal de Cristo. A esperança que surge em nós devido à recompensa que nós receberemos em Jesus. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos salvou. E nos ajude, Pai, a não esquecermos que um dia nós estaremos perante o tribunal de Cristo. E que nós possamos chegar lá com muitas boas obras. Ajuda-nos a renunciar a nós mesmos, as nossas vontades, os pensamentos, palavras e emoções que não agradam a Ti. E possamos viver para Ti com intensidade, se esforçar para Te agradar e estarmos preparados para o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Nós oramos agradecidos, porque não tem como nós pagarmos a salvação, ela é de graça, mas nós podemos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, praticando boas obras. É no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.